A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos e irmãs em Cristo. Hoje vos trago a lista dos testemunhos falsos ou improváveis na internet. É uma lista de vários testemunhos e não são todos, são apenas, eu creio que, uma parte. Mesmo assim vamos falar de cerca de 50 testemunhos, entre 50 e 60 testemunhos falsos na internet. Há mais, até noutras línguas, inventados e postados. Há muita coisa na internet, até há livros escritos psicografados sob a inspiração de demónios para enganar o povo. Existe por aí um testemunho daí de um homem que diz que foi arrebatado, teve 40 dias no céu e 351 dias no inferno. Alamanto Kovanai, ele passou quase um ano no inferno. E diz que quando as pessoas morriam aqui na terra, as almas ficavam vagando. Os espíritos, ou seja, as almas dessas pessoas ficavam vagando aqui na terra. Então é a teoria espírita das almas penadas. Então o povo, irmão, gosta de ser enganado. Como eu costumo dizer, Sharamanto Kovanai, Repanarasuria canta la bastéria, Shori canta la mastéria. Como amaram a mentira e não tiveram prazer na verdade, Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam na mentira, para que permaneçam na mentira. É esse o tipo de gente que vai receber a marca da besta quando o anticristo se manifestar. É esse o tipo de gente que irá ser lançada no lago de fogo após o juízo final. Porquê? Porque, aleluia, racantolou, trocaram a verdade pela mentira e honraram e serviram mais, aleluia, a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Estão idolatrando, aleluia, super-homens, super-mulheres, super-heróis, não é? Super-pastores, super-ungidos, super-pregadores, super-apóstolos, super-apóstolas, super-missionárias, pastoras, recantai, profetas, profetisas. Aleluia! Esse povo irá perecer sem sombra de dúvida. Porquê? Porque eles tiveram prazer na mentira. Aleluia! Não amaram a verdade. Então, eu tenho aqui uma palavra para todos. Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Isto se encontra em 2 de Coríntios, capítulo 2, versículo 17. Glória a Deus. Sharamanto kovaragashaya. Aleluia! E a outra palavra. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra. Isto é uma ordem de Paulo para Timóteo. Instes a tempo e fora de tempo, ou seja, insiste a tempo e fora de tempo. E já dizia Ezequiel. Aleluia, ripa la bastéria, anda la vaia, orianda la bastéria. Quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são casa rebelde. Redárguas, ou seja, questiones duas vezes, repreendas e exortes com toda a longanimidade, com toda a paciência e doutrina, e ensino e instrução, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Este é o tempo. Isto é profecia para agora. Mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias cobiças. Concupiscências é cobiças. E desviarão os seus ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas esta palavra agora é para mim. Mas tu, se sobra em tudo, sofres aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Aleluia! Então, estamos no tempo em que o povo não suporta mais ouvir falar da sã doutrina. Mas tem comichão nos ouvidos e acerca-se, não é? Se rodeia a si mesmo de doutores, de mestres, segundo as suas próprias concupiscências, e se desvia da verdade. Então, uma pessoa que está desviada da verdade está na mentira. E o pai da mentira é o diabo. Volta às fábulas. Então, estes testemunhos são fábulas. Amém? Vamos falar de algumas fábulas que estão por aí na internet. Olha, uma delas vou-te já dizer. É a fábula de Kenzo Atsushi, com 9 experiências, 3 delas divididas em 3 partes, a 7ª, 8ª e a 9ª. Dá um total de 15 porções. 15 porções como se fosse 15 experiências, embora sejam 9, mas aquilo se desdobra. E outras tantas para o seu filho Robert Atsushi. Fábula, fábula, fábula. Emery Prince e Sariel. Fábula, fábula, fábula. Porque o Emery Prince diz: eu não sou daqui, vim do céu. E lutei com Miguel, Gabriel e mais 72 príncipes. E eles dizem que... E ele diz que ele, antes de ser homem, era anjo lá no céu e encarnou. Que há uma origem pré-angelical dos homens. Então são fábulas. Há muitas. Ai, Sharamanagai. Desviarão,
os seus ouvidos da verdade voltando às fábulas. E outra coisa, vão além daquilo que foi escrito. Não é? Porque, aleluia, ricanta la mastéria, aleluia, glória, toda a palavra de Deus é pura, e escudo é para aqueles que em ti confiam. Nada acrescentes às tuas palavras para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Provérbios 35 e 6. Então toda a palavra de Deus é pura. Aleluia, ricanta la mastéria, e os mentirosos ficarão de fora ficarão os mentirosos. Apocalipse 21, 8. Apocalipse 21, 27. Lá não entra nada contamine, nem que faça a mentira e cometa a abominação. No versículo 27. No capítulo 22, versículo 15. De fora ficará todo aquele que pratica a mentira e aquele que ama a mentira. Tanto o que ama a mentira como o que pratica a mentira ficarão de fora do reino dos céus. Aleluia. Então, os mentirosos não entrarão no reino dos céus. Amém? Nem os que amam a mentira. Então o povo se está desviado da verdade e voltou às fábulas. Hoje vamos falar de uma lista de vários testemunhos, de dezenas de testemunhos falsos que estão na internet ou improváveis. Eu não estou a dizer que um destes, ou dois, ou três, não sejam verdadeiros. Eu duvido muito. Eles são improváveis. Até agora não há nenhuma prova, não há nenhuma constatação, não há nada. Repalamasteria andalamaia. Mas, aleluia, rakassu. Não há nada que permita rastrear a origem do testemunho, onde está o testemunhador, se ele existe ou não, não é? E se é verdade o que falou ou não. Então, temos aqui, vamos falar de fábulas. Há várias fábulas na internet, glória a Deus, e a maioria estão postadas neste blog. Aleluia, glória a Deus. Araman tocou vanaya séria. Rovalabacantorocochou. Defesa da Fé 2017. Glória a Deus. É o blog Defesa da Fé. Amém? Amém? E estes testemunhos foram postados a partir de agosto de 2017. Foi quando o tal de Josivan, o suposto, não se sabe se o nome dele é Josivan ou não, se inscreveu aqui como blogger em Defesa da Fé 2017, desde agosto de 2017. Glória a Deus. Amém? Mas atenção que isto aqui, antes de estar no blog, alguns destes testemunhos, ou muitos destes testemunhos falsos, ou duvidosos, ou improváveis, que até hoje não puderam ser provados, tiveram a sua origem em vídeos do YouTube de canais como o Evangelismo Online, como o Eleitos de Jesus, mais tarde deletado, e feito um novo canal chamado Eleitos de Cristo, que por sua vez passou, quando o Evangelismo Online foi deletado, passou o canal para o Evangelismo Online, passou-se a chamar Evangelismo Online 2 e agora Evangelismo Online é oficial. E esse canal Eleitos de Jesus era de um tal Josivan Ferreira, o mesmo que abriu depois o canal Eleitos de Cristo, um suposto Josivan Ferreira. Então há uma relação entre Evangelismo Online e Josivan e por aí vai. Há aqui uma conexão. Glória a Deus. E outros canais também, o canal Jesus Cristo é o Senhor, que agora se chama Elohim Yeshua, também posta alguns testemunhos e tem que ter cuidado com o que posta, porque algumas coisas já verificamos que não correspondem à verdade. E vários outros canais, Atos 4.12, Só Jesus Salva, vários outros canais, o Paulo Monteiro, Igreja Pentecostal de Jesus Cristo, e vários outros canais que postam e repostam estes testemunhos. É um alerta. É um alerta, mas onde surgiu mesmo estes testemunhos? Em 2016 já havia. Por exemplo, as fábulas de Kenzo e Robert Atsushi e outras já estavam postadas em 2016 em canais como o Eleitos de Jesus, Atos 4.12, Só Jesus Salva e outros canais. Portanto, a origem destes testemunhos eu não tenho dúvida que é em canais brasileiros do YouTube, ou seja, donos de canais que ou um dono só, pode ser um que tenha vários canais e depois os outros também copiaram, repostaram e colocaram nos seus. É um ou várias pessoas envolvidas em fazer estes supostos testemunhos. Amém? Então hoje vamos dar uma lista de vários testemunhos improváveis. Shorikantaramanai. Improváveis, ou seja, impossíveis de provar, até agora não são prováveis, ou falsos. Portanto, vários falsos testemunhos ou improváveis. Eu não estou a dizer que não possa haver um aqui verdadeiro, mas pelas características dos outros que são falsos, como o caso do Kenzie e do Robert, que só mete
Testemunho de Kenza Atsushi, missionário japonês da cidade de Denver, Estados Unidos da América. Testemunho de Robert Atsushi, cidade de Debrecen, na Hungria. Depois não dá mais dado nenhum. Comprou casa, onde é que a casa fica situada? Não diz. Registrou a igreja, fundou a igreja, onde é que ela está? Qual é o nome da igreja? Não diz. Qual é o número de telefone da igreja? Qual é o número de telefone do Robert Atsushi? Não existe. Qual é o contacto dele? Não existe. Então isto tem um padrão. Eles dão pouquíssimas informações, geralmente só dão o primeiro e o último nome, ou o primeiro e o segundo nome. Testemunho de primeiro e último nome. Da cidade, nome da cidade. Do país, nome do país. E depois não dizem mais nada. E quando citam alguma coisa, quando citam o nome de uma igreja, vais a pesquisar o nome daquela igreja, aquela igreja não existe, nunca existiu naquele país. Então são coisas muito vagas. Quando citam o nome de alguém, ou há um nome que nem sequer existe, inventado, ou um nome, se existe, aquela pessoa nunca foi missionária nem pastor. Então é coisas muito estranhas que estão acontecendo na internet. E nós não temos nada, porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade, dizia Pedro. E João, está em 2 Pedro 1,16, e João dizia, Sharamanai, 1 João 1 ao 3, o que era desde o princípio, aleluia, o que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, aleluia, então eles só testemunhavam do que viram e do que ouviram, mas estas testemunhas aqui nunca falaram, nunca foram vistas a pregar em lado nenhum, e não há quaisquer dado que comprove a sua existência. Ou seja, estes testemunhos, a maioria, a esmagadora maioria, se é que não são todos, que a gente vai citar aqui, são falsos, e os outros são improváveis. Até agora não foi provado que realmente essa pessoa existe, que realmente fez missão dessa forma, esteve nesse país, esteve nessa cidade. Não foi provado absolutamente nada. Então isto é para vocês abrirem os olhos espirituais, é para terem discernimento e não comerem qualquer coisa, especialmente esses testemunhos com voz robotizada. A maioria deles estão no Evangelismo Online, e a maioria desses com voz robotizada são falsos, digo sem medo de errar. Mais tarde, em 2017, surgiu o blog, com os testemunhos por escrito e adicionando outros. Foram sendo feitos também novos vídeos pelo Evangelismo Online e por outros canais que se dedicam a essa questão daqui dos testemunhos. Eu não digo que é errado tu postares um testemunho, mas quando postares um testemunho, posta um testemunho que exista uma testemunha. E se tu fores narrar uma coisa que está escrito, tens que ver se esse documento escrito é de algo que realmente aconteceu. Há comprovativo, como o caso, glória a Deus, aleluia, há um testemunho que eu mesmo narrei, mas é de uma pessoa que existiu na Terra. Amém? Foi um evangelista, ganhou muitas almas, escreveu livros, tem obra feita, e ele mesmo, Deus lhe deu várias experiências em sonho, em visão, revelando que não se agradava daquele seu segundo casamento, que ele iria para o inferno por causa daquele seu segundo casamento. Mas essa pessoa existiu na Terra. Há registro histórico. Então eu apenas fiz a narrativa com a minha voz, não foi com voz robótica, ainda que fosse, não é pecado. O problema é que a maioria delas é de coisas inexistentes, como a gente vê. Então há alguns testemunhos que podem ser reais, há narrados, há. Por vezes as pessoas narram porque está noutra língua, está em inglês. Então eles, para não fazerem dublagem ou para não terem legendas, vão fazer uma narração em cima daquilo. Glória a Deus. Mas a maioria dos testemunhos narrados, seja com voz robótica ou com voz humana, narrados por terceiros, são falsos. A maioria, não digo todos. Amém? E é isso que nós temos de ter discernimento. Porque se existe um testemunho, tem que haver uma testemunha. Glória a Deus. Agora, quando existe o testemunho e não existe a testemunha, a coisa é estranha. Então é assim, este blog aqui, que foi criado por um suposto Josivan, de uma suposta Igreja Missão das Nações, que fui a pesquisar, aparentemente não existe. Se existe, não há provas que exista. Com esta nomenclatura, aleluia. Então é assim, diz assim, defesa da fé, é o título do blog. A nossa meta é levar escreveu em plural, como se fosse um grupo de pessoas. Pode ser um grupo de pessoas a criar estes testemunhos ou não. Pode ser só um, porque o padrão de escrita ele é uniforme. Usa os mesmos erros, os mesmos jargões, os mesmos temas, não é? Os mesmos tipos de frase em testemunhos diferentes. E se a gente for analisar tudo isto, dá a impressão que é o mesmo que escreve. Pode ser um grupo de pessoas, pode, mas tem que estar muito coordenado na mesma visão.
Nossa meta é levar a sã doutrina para as igrejas cristãs e a luz da verdade para os que vivem nas trevas. Revelaremos o mundo espiritual. Eles é que revelam o mundo espiritual. Pensei que o mundo espiritual era revelado por Deus. Revelaremos o mundo espiritual através do testemunho de cada pessoa que teve a sua experiência. Quer dizer, que aqui já vimos que este blog, aqui a ênfase não é na palavra de Deus, que tem todo o poder para nos revelar tudo. Sharamandarabasteria. Por tudo o que antes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Aleluia. Ripalabai. Romanos 15, 4. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, corrigir, redarguir, instruir em justiça, para que todo o homem de Deus seja perfeito e esteja perfeitamente instruído para toda a boa obra. 2 de Timóteo 3, 16 e 17. Então aqui a ênfase é nos testemunhos. É nas supostas experiências subjetivas, abstratas e pessoais de cada um. Mesmo que essas experiências tenham coisas antibíblicas, extrabíblicas e heréticas. E que vão levar alguém a pecar. Porque aqui, supostamente, a sã doutrina é bênção. A sã doutrina está na Bíblia, mas a sã doutrina já está na Bíblia. A santidade já está na Bíblia. Largar o mundanismo, as vaidades, o pecado já está na Bíblia. Ninguém aqui é contra a sã doutrina, contra a santidade, contra mudança de vida. Nós pregamos santidade. Só que usar de engano, aleluia, aquele que usa de engano não permanece na minha casa. Na casa do Senhor, nem que profere mentiras ficará firme perante os meus olhos. É o que diz o Salmo 101. Aquele que usa de engano não permanecerá dentro da casa de Deus. Então, se eu, para levar alguém à santidade e à sã doutrina, vou inventar um falso testemunho, eu estou a usar de engano. Se eu escrevo um testemunho, não é? E digo que é o testemunho do Zé da Esquina, e depois não é nada do Zé da Esquina, é uma coisa inventada da minha cabeça, e levo as pessoas a crer que esse Zé da Esquina existe, então, meu irmão, eu estou a usar de engano, eu não vou ser salvo. Então quem escreve estes testemunhos falsos não vai ser salvo, a menos que se arrependa. Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagadas as vossas transgressões e venham sobre vós os tempos de refrigério. Então diz assim, nossa meta, falou em plural, embora pode ser só um a falar em plural. Nossa meta é levar a sã doutrina para as igrejas cristãs e a luz da verdade para os que vivem nas trevas. O objetivo não é mau. É um bom objetivo, levar a sã doutrina para as igrejas cristãs e a luz da verdade para os que vivem em trevas. A verdade liberta, que é Cristo, é salvação. Revelaremos o mundo espiritual. Agora, aqui é que já entra uma coisa estranha. Revelaremos o mundo espiritual. Então eles revelam. Eles são reveladores, eles são adivinhos. Revelaremos. Cuidado com os revelamentos. Aleluia. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando na tua palavra. Então a maior revelação é a Bíblia. Se estiver fora da Bíblia ou contra a Bíblia, está fora. Revelaremos o mundo espiritual através do testemunho de cada pessoa que teve a sua experiência. Nestas páginas também abordaremos conceitos sobrenaturais, recuperando o Evangelho, Então eles são os restauradores. Como se algum dia o Evangelho da Igreja Primitiva tivesse acabado. Como se hoje em dia não houvesse mais o Evangelho da Igreja Primitiva, mas é o blog de defesa da fé e o canal Evangelismo Online, ou Evangelismo Online, que é preciso ser jegue mesmo para crer em mentiras. Embora lá nesse canal tenha algumas verdades, tem alguns testemunhos verdadeiros, claro que é para dar algum crédito, mas tem muita mentira, e o pai da mentira é o diabo. E quem apoia a mentira é filho do diabo, meu irmão. Ramanagasuri Kantaramasteria. Revelaremos o mundo espiritual. Não revelam nada. Adivinham. Através do testemunho de cada pessoa que teve a sua experiência. Nestas partes também abordaremos conceitos sobrenaturais, recuperando o Evangelho. Foi Jesus. Então, peraí, o Evangelho é preciso recuperá-lo? Não existe mais nas igrejas? Só existe nos blogs de fantasias como o Defesa da Fé 2017 e o inglês em Spirit Reports e outros do género? E só existem canais como o Evangelismo Online? Já não existe mais nas igrejas? Será que o Evangelho da Igreja Primitiva está perdido? Só está vivo nos falsos testemunhos da internet? Aleluia! É a pergunta que fica. Quando Jesus disse, tu és Pedro, em verdade digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, as portas do inferno não prevalecem sobre a igreja de Cristo. Pode haver igrejas apostatadas? Pode, mas há igrejas santas. Pode haver homens mundanos, carnais, e mulheres mundanas, carnais, que estão em pecado? Sim, mas existem mulheres e homens santificados, libertados, transformados. Aleluia, afastados do mundanismo e das carnalidades. Então há sempre o que faz a diferença entre o justo e o ímpio. E o verdadeiro Evangelho existe. Existem igrejas verdadeiras, existe. São poucas, mas existe. São muitos chamados, poucos escolhidos.
mas ele não precisa ser recuperado. Ele precisa é de ser divulgado, mais e mais, mas não recuperado. Então eles querem recuperar o Evangelho, como se o Evangelho tivesse sido perdido. Aleluia, como se as portas do inferno tivessem prevalecido durante alguns anos, décadas, quem sabe séculos, e agora eles vão recuperar. Nakamasuri Kantarai. Não defendemos denominações nem segmentos específicos. Até aí está bom, não estão defendendo placa de igreja. Estamos abertos aos neopentecostais, pentecostais, tradicionais, luteranos e outros. Aqui está um exagero, não é? Quase uma... Aleluia. Daramasterian, uma repetição desnecessária. Porque os luteranos já são tradicionais. Inclui-se nos tradicionais. Então, um desconhecimento histórico de quem faz isto logo. Não é preciso dividir tradicionais de luteranos, porque os luteranos são tradicionais. Os chamados evangélicos históricos, tradicionais ou protestantes. Designação de protestantes. Pois há os pentecostais, ao qual eu me incluo, e há os neopentecostais. E outros. Sou evangelista da Igreja Missão das Nações e me chamo Josivan. Pronto. Muito vago. É Josivan que só tem um nome. Será que tu és o mesmo Josivan Ferreira? Do Eleitos de Jesus? Pode ser. Qual é a Igreja? É a Igreja Missão das Nações. Então, metias da Igreja Missão das Nações e fica aqui o contacto da Igreja. E ela é pastoreada pelo pastor presidente tal. Pronto. Mas não metem. Isto é tudo o jogo do esconde-esconde. Não metem. Não interessa. Glória a Deus. Então já sabemos que este dono do blog, que alega-se chamar Josivan, pode ser ou pode não ser. Amém? E alega que pertence a uma igreja, que é evangelista de uma igreja chamada Missão das Nações, que pode existir ou não. Eu procurei, não vi. Provavelmente não existe. Mas pode existir, mas não... Muito estranho. Como eu digo, é tudo muito estranho aqui. Então, vamos à lista dos testemunhos. Amém? Porque aquele que usa de engano não ficará... Aleluia! Aquele que profere mentiras não ficará firme perante os meus olhos. Aquele que usa de engano não permanecerá dentro de minha casa. Está lá no Salmo 101. É a Bíblia, meu irmão. Rakasurikan, está lá. Maldito seja o enganador. Está lá em Zacarias. Aliás, no livro do profeta Malaquias. Maldito seja o enganador. Então... Aleluia, glória a Deus. Os mentirosos ficarão de fora do reino de Deus, irmão. Olha aqui. Vamos então à lista dos testemunhos, porque são muitos. Eu não quero estar a fazer perder tempo. Isto é uma lista interminável. Testemunho de Abek Ozaniva, da cidade de Salzburg, Áustria. É uma suposta ex-bruxa. Nasci na cidade de Abuja, Nigéria. Pronto. Está aqui. Os meus pais eram muito pobres, mas jogaram no lixo quando eu nasci. Ok. Não deixou contacto. Quer dizer, não diz qual é a igreja onde se congrega, não está o seu contacto pessoal, não há nada que comprove tal testemunho. Aleluia. Então temos aqui o primeiro. Segundo, testemunho de Adela Jiménez, da cidade de Santiago, Panamá. Glória a Deus. É mais um testemunho. Só tem primeiro, segundo nome, cidade e país. Não tem mais nada. Aí o terceiro testemunho africano é arrebatado ao inferno. Testemunho de Jacques Dembele, da cidade do Ala, Camarões, no ano de 1992. Ramanto Govanagashaya, Place Andaraia. Glória. Glória a Deus. Quem querer diga glória, diga aleluia, diga Ish, Aramanarabandaia. Agora diz aqui. Ele congrega no mesmo ministério onde eu congrego e se reconciliou voltando a fazer parte da igreja. Qual é a igreja que tu te congregas? Não, também não deixou. Não é? Se tu és um homem santo, tiveste um encontro com Deus, Deus mudou a tua vida, não é? Deus te revelou algo profundo, não é? E tu não dizes o nome da tua igreja, não dizes onde é que fica para as pessoas irem lá fazer uma visita, para orarem, não é? Junto contigo, é estranho. É muito estranho. Mais um testemunho estranho. Todo mantém um padrão. Só diz primeiro e segundo nome, há de reparar. Às vezes metem mais do que um nome. Mas raramente metem 3 nomes. Mas geralmente metem só dois nomes. O primeiro e o último, ou o primeiro e o segundo. E metem a cidade e o país. Alguns metem o ano, mais nada. Se dizem que tem igreja aberta ou fundou a igreja, não diz qual é o nome da igreja, nem onde fica, nem dá contacto telefónico, nem e-mail, nem nada. Nem qual é o pastor. Se tem algum pastor presidente, qual é o membro, também não diz.
Testemunho de Lauren Johnson, da cidade de Georgetown, no país da Guiana. Glória a Deus. Também mais um testemunho que não dá mais dados nenhuns. Agora aqui vamos ver outro aqui. Ancião é arrebatado ao céu e ao inferno. Testemunho de Emílio Munhoz, da cidade de Assunção, Paraguai. Aleluia. Ricanta la mastéria. Aleluia. Glória a Deus. 2013. Fala aqui de Irmandade. Provavelmente é da congregação cristã. Então nós vemos aqui que é tudo muito vago. Muito vago. Agora aqui, testemunho de uma missionária americana, Anne McPherson. Pode ser que algum destes seja verdadeiro? Pode. E ela diz, moro na cidade de Houston, nos Estados Unidos. Minha família todas são evangélicas. Pode ser. Só que depois vai ver que há coisa estranha. Não deixam contacto. Ou seja, são testemunhos que ou foram criados, inventados, ou são improváveis. Não tem como provar. Testemunho de ex-feiticeira da Índia, Aslecha Narayan, da cidade de Madras, Índia. Por acaso já comi um prato indiano chamado Lamb Madras. É o cordeiro de Madras, que é com um tipo de caril que eles fazem e molho de tomate. É picante, mas não é muito. Então Madras existe. A Índia também existe. Agora esta Aslecha Narayan, como uma atual missionária e ex-feiticeira, procuras, não achas nada, não existe nada que possa comprovar tal pessoa. É improvável. Agora aqui, bispo. Bispo é arrebatado ao inferno. Testemunho de bispo Horácio Monteiro, da cidade de São Miguel de Tucumán, Argentina. Isto é da Argentina. Bem, é o testemunho do bispo. Também não... Aleluia. Rabassurica. Aqui. Mais um, cantor evangélico é arrebatado ao inferno. Testemunho de Héctor Molina, da cidade de San Juan, Porto Rico. Na realidade em espanhol é Puerto Rico. Testemunho de Eveline Chermont, da cidade de Cayena, Guiana Francesa. Diz aqui, congreguei desde criança na igreja dos meus pais. Não diz qual é o nome da igreja. A minha família inteira congregava nessa denominação. Qual é a denominação? Não diz. A doutrina do nosso ministério não proibia. Não diz qual era o ministério. O pastor da igreja onde a minha família congregava não acreditava nos dons do Espírito Santo. Qual é o nome da igreja? Eu parei de ir na igreja. Qual igreja? Não diz qual é a igreja, onde é que ficava. Aqui outro testemunho de Darijo, ou Darijo, deve ser Darijo Mitrovic, da cidade de Velenge, país de Eslovénia. Também, mais uma vez, não cita a igreja, diz que os ensinamentos liberais desse pastor, eu comecei a congregar numa igreja neopentecostal. Qual é o nome dessa igreja? Também não diz. Os ensinamentos liberais desse pastor fez com que eu permanecesse cego por muitos anos dentro da igreja. Então, e às vezes dizem o nome das igrejas, mas esse nome não corresponde à realidade. Quando vais pesquisar o nome dessa igreja nesse país, não existe. Aqui, diaconisa é arrebatado ao inferno. Testemunho de Jennifer Beckerman, cidade de Kingston, Jamaica. Sou diaconisa e doutrinadora do Ministério das Mulheres. Qual ministério? Onde é que fica a tua igreja? Estamos passando uma fase muito difícil da fé cristã. As igrejas não vêm... por aí vai. Qual é a tua igreja? Também não diz. Agora aqui, diaconisa, no mesmo testemunho, diz assim, uma noite de campanha na minha igreja. O meu pastor chamou um missionário de outro país. Ele foi convidado a ministrar naquela noite. O Espírito Santo tocou em seu coração para ele falar da sua experiência de arrebatamento que mudou o seu ministério. Pronto. Agora, qual é a igreja? Uma noite de campanha na minha igreja. Qual é, onde é que fica? Qual é o contacto telefónico? O nome do... nome do pastor, um nome verídico, não? Por vezes até dão nomes, só que são nomes que é improvável. Quando vais pesquisar não existe. Igrejas não existe. Agora aqui, testemunho de Matias González, de Nueva Palmira, Uruguai, ano de 1996. Diácono é arrebatado ao inferno. Glória a Deus. É diácono de que igreja? Também não sei se diz, que eu também não tive para ler tudo, que isto é muito cansativo. Mas provavelmente não diz, e se disser, vais a pesquisar, não existe. Testemunho de Elpidio Macapal. Tu vês que há um padrão.
É primeiro e último nome, cidade tal do país tal. E às vezes dizem o ano tal. E dizem que tinha uma igreja ou estavam numa igreja, mas não diz o nome da igreja. Então se disser o nome da igreja, vais a pesquisar, não existe. Handara-master Yankandaya. Diz aqui, ainda me ungiu para ser evangelista de sua igreja. Sou um evangelista de trabalho para Deus. Fui visitar uma igreja, quando o pastor descobriu que eu tinha um ótimo salário, uma empresa multifuncional, me tratou bem, visitava a minha casa quase todos os dias, mostrando um amor interesseiro, e ainda me ungiu para ser evangelista da sua igreja. Qual igreja? Qual é o nome da igreja? Não diz. Então é o testemunho de Elpídio Macapal, da cidade de Makati, Filipinas, no ano de 1999. Todos têm um padrão. Este é o evangelista é arrebatado ao inferno. Todos têm um padrão, primeiro e segundo nome, cidade e país. Por vezes diz o ano. E pouco mais. Não diz mais dado algum, nem contacto, nem nada, nem qual é o ministério, qual é a igreja. E se disser o nome da igreja, essa igreja não existe. Então há um padrão nestes testemunhos todos e vimos um a um deste blog. Pode ser que neste blog haja um ou dois ou três que sejam verdadeiros, mas até agora não encontrei. Eu não estou a dizer que não possa haver. Glória a Deus. Ex-integrante da Nova Era é arrebatado ao inferno. Testemunho de Pablo Jiménez. Não, Pablo Gutierrez, assim é que é, da cidade de São Domingo, República Dominicana, em 2005. Então, por aí vai, isto continua, são muitos. Agora aqui, ex-muçulmana é arrebatada. Tem ex para tudo quanto é gosto. Testemunho de Kaaya Vermachia Surubaya. Agora meteu 3 nomes. Já melhorou um pouquinho. Consegui meter 3 nomes, que eu disse, às vezes metem 3 nomes, cidade de Jakarta, Indonésia, ano 2004. Há um padrão. Há um padrão nisto. Agora aqui, ex-tropador é arrebatado ao inferno. Testemunho de Alejandro Valencia, da cidade de San Miguel, El Salvador, ano de 1992. Claro que eles não vão meter testemunho de fulano tal, da cidade, o nome de uma cidade brasileira, por exemplo, de São Paulo ou do Rio de Janeiro, porque era fácil de checar. Não é? Porque isto aqui parte do Brasil, não é? Este blog é brasileiro. O dono do blog é brasileiro. O dono do canal Evangelismo Online é brasileiro. Chama-se ele Daniel ou não? Ele diz que é Daniel, mas pode não ser. Até agora não provou. Pode ser e pode não ser. Então a origem da esmagadora maioria dos testemunhos que estão aqui é o Brasil. Pode ser que um destes testemunhos tenha sido traduzido de outra língua para o português. Pode ser, não digo que não. Porém, também não dá dados. Então até na outra língua, quem inventou o testemunho na outra língua também usou de engano. Criou uma história e a deu como verdadeira sem ser. Muito provavelmente. Então é tudo o mesmo padrão. Testemunho de Alejandro Valencia, da cidade de San Miguel, El Salvador, ano de 1992. Pronto. Agora, ex-ladrão. Ex-ladrão é arrebatado ao inferno. Testemunho de Juan Salcedo, da cidade de Catacamas, Honduras, do ano de 1985. Isto tem para todo o gosto. Agora aqui, ex-lésbica, tem visão apocalíptica. Testemunho de Alexia Karagounis, da cidade de Salónica, Grécia, ano de 1998. Eles escolhem sempre países distantes, ou países pequenos, ou países inexpressivos no mundo, onde não se possa sequer checar. Na realidade pode-se checar, hoje em dia tudo se pode checar. Com o advento da internet pode-se checar tudo, mas claro que eles não vão dizer testemunho, por exemplo, de um irmão brasileiro, da cidade tal do Brasil, do país Brasil, porque aí iria-se descobrir rapidamente que essas pessoas não existem, que era uma história fictícia. Então vão dar outros países. Então temos aqui ex-lésbica. Agora temos aqui também, ex-lutador é arrebatado ao inferno. Testemunho de Paulo Corona, da cidade de Alajuela, Costa Rica, em 2011. Tudo o mesmo padrão. Sou evangelista e prego o que vivo. Blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. Pronto. O meu pastor me chamou para fazer missão no Equador. Qual é a igreja? Também não diz. O pastor dessa igreja trouxe... Eu e o meu pastor fomos à igreja visitar. Eles foram à igreja visitar. Que igreja? Também não diz. Não diz onde é que fica. É tudo muito vago. Testemunho de Belinda Martínez, no ano de 1996, cidade de Cajamarca, Peru. Esta é ex-modelo. É arrebatado ao inferno. Então tem para todo o gosto. Ex para todo o gosto.
Qualquer dia vão fazer testemunho de ex-membro da Igreja IPDA, ex-pastor da Igreja Assembleia. Vai ter para todo o gosto. Ex-padre é arrebatado ao inferno e ao céu. Testemunho de Miguel Vázquez, em espanhol é Miguel Vázquez, da cidade de Matagalpa, Nicarágua, ano 2003. Diz aqui: sou bispo da Igreja Evangélica Filhos da Fé. Tu vais a pesquisar estas igrejas também, nada existe na internet. Ali na Nicarágua, Filhos da Fé, eu não achei, pode haver, mas não achei. O meu amigo de infância Carlos é da Igreja Pentecostal Nascidos de Novo. Também procurei, pesquisei, na Nicarágua não existe tal igreja com esse nome. Então, ou seja, eles nunca citam nomes de igreja, e quando citam, dão nomes falsos, entende? E não dizem onde é que fica, nem qual é o contacto de fone, nem qual é o pastor-presidente. E se dão o nome do pastor-presidente, é um nome falso também. Então é tudo mentiras sobre mentira. Testemunho de Mark Thompson, da cidade de Montreal, Canadá. Ex-roqueiro é arrebatado ao inferno. Então tem para tudo o gosto. Está o rubro. Agora aqui, ex-testemunha de Jeová. Agora tem a ex-testemunha de Jeová. É arrebatado ao inferno. Aleluia. Testemunho de Miguel Domingues, da cidade de Potosí, Bolívia, ano 2010. Pronto. Para todo o gosto. Diz aqui, o último parágrafo deste testemunho. Testemunha de Jeová. Todas as igrejas tinham as suas doutrinas filosóficas baseadas na teologia da cura financeira e autoestima. Então todas as igrejas corromperam. Olha aí, todas se corromperam ali. Não aguentei ver assim ensinos e continuei visitando essas igrejas. Passei a orar a Deus pedindo uma igreja séria. O Senhor me disse, o Senhor com S pequeno, deve ser o Senhor das trevas, não o Senhor da luz. Disse, servo, não tem igrejas sérias nesse lugar. Tu podes começar com uma igreja séria nesse lugar. Toma a iniciativa de restaurar o meio evangelho desse lugar. Deve ser meio evangélico, um erro de digitação ou de escrita. Eu conversei com a minha esposa e abri uma igreja que fala a verdade, que é negada em muitos ministérios. Encerro o meu testemunho e que o Senhor ilumina a vida de cada um, que ouve amém. Então, espera aí. Este varão aqui, Miguel Domingues, o suposto Miguel Domingues, porque não existe, da cidade de Potosí, Bolívia. Glória a Deus, é um ex-testemunha de Jeová. Deus fez a obra, Deus lhe revelou, não é? Ou ele viu que todas as igrejas tinham as suas doutrinas filosóficas baseadas na teologia da cura financeira e autoestima, ou seja, heresia. Então, e Deus lhe mandou abrir uma igreja séria. Ele estava a orar a Deus, Deus mandou, tu vais abrir essa igreja séria. Então ele abriu uma igreja de doutrina e não meteu o nome da igreja, e abriu uma igreja que fala a verdade, que é negada em muitos ministérios. Quer dizer, ele abriu a única igreja verdadeira naquele país. Vê se tu me entendes que já tem coisa errada. Será que no país, isto é a Bolívia, não existe igreja de Deus em amor na Bolívia? Não existe a igreja séria? Não existe igrejas pentecostais de sã doutrina? Claro que existe, irmão. Isto é mentira. O pai da mentira é o Satanás. A mentira tem pernas curtas. Existem igrejinhas pequeninas que guardam sã doutrina, tanto na Bolívia como na Argentina. Existem até assembleias antigas que guardam sã doutrina. Então isto aqui é mentira. O pai da mentira é Satanás. Então ele abriu uma igreja que supostamente seria a única igreja de santidade e sã doutrina, a única igreja séria, e não dá o nome, não diz onde é que fica, nem dá o contacto para as pessoas irem lá visitar. Então vai deixar aparecer todo o mundo no Uruguai. Aliás, na Bolívia. Na Bolívia. Vai deixar aparecer todo o mundo. Todo mundo vai aparecer. Porque ele não divulga. Abriu uma igreja e escondeu a igreja. Para que ninguém saiba qual é. Veja que coisa estranha, meu irmão. Só querem fábulas quem quer, meu irmão. Aleluia. Ex-transexual é arrebatado ao inferno. Eu me chamo Kiatisuk Sukal. Sou ex-transexual da cidade de Helsínquia, Finlândia. Tive que sair do meu país por não ter liberdade religiosa. Desde o ventre da minha mãe, ela queria que eu fosse uma menina. Pronto. Este testemunho aqui, do ex-transexual, que mudou de sexo, era um homem, quis ser transformado numa mulher e tal, blá 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 blá. Acho que foi para como é que é o nome disto? Onde é que ele foi? Não foi Filipinas? Depois acho que ele foi para um país, exato, segundo o resto do testemunho, um país... Tailândia. Foi para a Tailândia fazer a operação. Então, estes testemunhos estão por aí na net. Só que depois vais à procura destas pessoas, não tem nada, não dá contacto. Não diz qual é a igreja. Não há nada que comprove. Muito improvável. Testemunho de Harry Beckford.
cidade de Auckland, Nova Zelândia. Mais um. Diz aqui, eu vivia uma vida próspera e cheia de bênçãos. Salário alto, sozinho, pagava os gastos da igreja. Qual igreja? Também não diz. Tudo o mesmo padrão. Homem asiático é arrebatado ao inferno. Tem para todo o gosto. Testemunho de Ahmad Awang da cidade de Kuala Lumpur. Pronto. Isto é um Cantarabaster. É muita coisa. Diz aqui, testemunho de Álvaro Hernández da cidade de Caracas, Venezuela. Ano de 1995, revelações para a igreja em geral de um irmão da igreja Congregação Cristã. Então, o irmão da Congregação Cristã é arrebatado na Venezuela. Aleluia. Repanagasaya. Testemunho de Jaroslav Mazopust. Sou da cidade de Zilina, Eslováquia. Nasci no Brasil Evangelho, blá 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 blá. Sempre fui membro da igreja. Qual igreja? Então é uma coisa, é um mesmo padrão. Primeiro e segundo nome de cidade, país, alguns dizem o ano, outros não dizem. Alguns dizem, citam o nome da igreja, mas quando pesquisas essa igreja não existe. E por aí vai. Agora aqui. Então a maioria destes testemunhos, esmagadora, a maioria, são falsos. Se houver algum verdadeiro, é um achado. É uma agulha num palheiro. Mas muito improváveis, todos eles são improváveis, até agora não são provados. Testemunho de Javier Hermosillo, da cidade de Chiquimula, assim é que é, Chiquimula, ano 2015. Fiz um seminário teológico para seguir o meu ministério. Onde é que fez o seminário? Qual foi o seminário que ele fez? Diz aqui, desviei muito dinheiro da igreja para o meu uso pessoal. Qual era a igreja? Onde é que estava? Transformei a igreja em empresa para faturamento financeiro. Qual era a igreja? Não diz. Muito estranho. A minha igreja passou-se a chamar Aliança Eterna. Atenção que eu pesquisei aqui. Acho que Chiquimula, acho que isto deve ser na Guatemala, se eu não estou em erro. E não achei o nome desta igreja. Aparentemente não existe nenhuma igreja Aliança Eterna nesse país. Aqui diz o nome, mas não existe. Testemunho de Joel Ozanan. Eu moro na cidade de Rennes, França. Pronto, mais um testemunho. Testemunho de Justine Chantrel. Ano de 1984, cidade de Porto Príncipe, Haiti. Pronto, tem para todo o gosto. Testemunho de uma mulher idosa de 80 anos, Leva Kirkov. Sou cristã, moro atualmente na cidade de Quebec, Canadá. Pronto. Aqui está. Mais um testemunho que não tem como provar. Vais à procura desta Leva Kirkov, não existe. Moro no Quebec, Canadá. Testemunho de Liu Tiuzhao. Acho que é. Sou da cidade de Seul, Coreia do Sul. Nasci em Qinxin, cidade da China. Então era a chinesa que foi morar para a Coreia do Sul. Tem para todo o gosto. Testemunho de Kevin Stewart, da cidade de Sunderland, Inglaterra, ano 2015. Maçom é arrebatado ao inferno. Então, é muito fácil hoje em dia. Toda a gente é arrebatada ao inferno, meu. O indivíduo é maçom, é arrebatado ao inferno. Então, para quê? O indivíduo é drogado, é bêbado, está bêbado, vai arrebatar. Toda a gente é arrebatada. Prostituta, toda a gente é arrebatada. Modelo é arrebatada. Espetáculo. Está fácil demais ser arrebatado. Quando na Bíblia os arrebatamentos são escassos. Somente 6 pessoas foram arrebatadas. Mas hoje em dia toda a gente é, até as falsas testemunhas. Inventam testemunhas falsas para ser arrebatados. Ainda chegou ao penúltimo grau da maçonaria. Interessante. Qual foi a loja maçónica? Tinha que citar. Loja maçónica qual é? Porque cada uma tem uma localização que citava na rua tal. Mas não citou. Testemunho do arrebatamento do sueco Marcus Svensson. Agora tem um sueco sendo arrebatado. Tem para todo o gosto. Eu sou sueco, moro na cidade de Uppsala, ou Uppsala, na Suécia. Sou cristão missionário de uma igreja pequena do meu bairro. Qual é o nome da igreja? Não diz. Pelo menos aqui no início do testemunho não diz. E se disser o nome, vais a checar, não existe. Missionária é arrebatada ao inferno. Testemunho de Kristen Coleman, cidade de San Fernando, Trinidad e Tobago. Pronto, temos aqui. Agora aqui. O meu esposo abriu uma igreja por não achar uma qualificada que não vive em o Evangelho genuíno. Então, ele abriu uma igreja qualificada e que vive o Evangelho genuíno. Só se abriu, porque é que não diz o nome da igreja? Porque é que não disse o nome da igreja? Para que as pessoas vão lá. Então vai deixar o povo perceber porque é que não deixou o contacto telefónico. É estranho.
Mesmo que alguém redija o seu testemunho por escrito e o envie para alguém, diz o nome. O meu nome, por exemplo, é Pastor Luís Guerreiro, sou de Portugal. Sou ex-cantor de heavy metal. Eu poderia redigir o meu testemunho escrito e mandar para alguém, e alguém até narrá-lo, com a sua voz ou com voz de voz, mas deixaria os contactos. Pastor da Igreja Pentecostal Monte Sinai, está aqui o meu número de telefone. Ou seja, isto não dá nenhuma credibilidade. Qualquer um pode escrever dezenas de... Se for muito criativo e tiver uma unção demoníaca, porque isto é preciso ter uma unção demoníaca para escrever uma história fantasiosa, com capa de sã doutrina, para enganar o povo que diz que ama a sã doutrina, que o povo quer das igrejas de santidade. É preciso ter uma grande imaginação. Isto certamente foi psicografado. Muitos destes testemunhos são... Isto foi psicografado, foi escrito debaixo da unção de demónios para enganar o povo. O povo querendo uma história mentirosa. Ai, mas fala de sã doutrina. Mas a história é mentirosa. O personagem não existe. A experiência nunca aconteceu. O meu esposo abriu uma igreja por não achar uma qualificada que não vivem o Evangelho genuíno. Agora aqui até está um erro. É que, por não achar uma qualificada que vive o Evangelho genuíno. Foi um erro. Certamente, que ele escreveu aqui. Então ele abriu uma igreja qualificada. E onde é que fica essa igreja qualificada que vive o verdadeiro Evangelho genuíno? Qual é o contacto telefónico? Não existe. És o padrão. Glória a Deus. Aqui, testemunho de Antes Arting, da cidade de Freeport, Bahamas, ano de 1985. Moça rebelde é arrebatada ao inferno. Tem para todo o gosto. Testemunho de Jénica Rusescu, da cidade de Bucareste, Roménia. Mulher é arrebatada e tem visão da grande tribulação. Meu pai é pastor. Não, pastor de que igreja? Onde é que está? Qual é o contacto? Não diz. Mulher idosa é arrebatada ao inferno. Testemunho de Dulce Baldívia, da cidade de Cuenca, Equador. Pronto. Glória a Deus. Santo é o nome de Jesus. Na nossa igreja, pedimos os membros para não ficarem distraídos com os visitantes e não causar descortesia tratando com descaso. Qual é a igreja? A vossa, qual é a vossa? Não diz. Testemunho de Verónica Menezes, da cidade de Puebla, México. Pronto. Antes de conhecer a verdade, eu já era membro da igreja. Nem vou continuar. A mesma história, o mesmo padrão. Testemunho de Norma Runner. Nasci em berço evangélico, filha de pais cristãos. Sempre obedeci aos meus pais e casei com o pastor Rolf Schutz. E tive que sair do ministério para congregar no outro ministério. Os ministérios dos pais. Qual era o ministério dos pais e qual é o outro ministério? Também não diz. Isso é o da Norma Rana, que é uma suposta missionária. Testemunho de Oscar Rodrigues. Aleluia. Tem para todo o gosto. Presbítero é arrebatado ao inferno. Testemunho de Jonathan Lawrence, da cidade de Belmopan, Belize, ano de 1999. Eu sou presbítero da Igreja Nacional Verbo Nazareno. Também, se pesquisares, dificilmente vais achar. Eu não achei. Pode haver, pode não. E ajudo o meu pastor quando ele viaja e eu cuido da igreja. Então, se ele é, tem que ser onde é que fica, qual é o contacto. Ou seja, pode haver aqui um destes, um que seja verdadeiro, 1, 2, 3. Mas até agora eu não achei. Pode haver. Mas a maioria certamente são falsos, inventados. Segue o mesmo padrão. Testemunho de Guilherme Baldilho, de Nueva Palmira, Uruguai, ano de 2002. Primeira experiência missionária de Guilherme Badilho. Pode até ser que haja aqui alguma que seja verdadeira. Alguns destes testemunhos, eu não estou a dizer que todos foram inventados, escritos no Brasil. Pode haver alguns destes supostos testemunhos que foi traduções de testemunhos que há em espanhol e em inglês, que já estavam postados na internet. Mas isso também não garante nada que sejam reais. Porque até em outras línguas existe o diabo trabalha em vários países, compondo vários falsos testemunhos em várias línguas, para confundir as pessoas e levar as pessoas a que não creem em mais nenhum testemunho, porque existem os verdadeiros. Mas isto faz o quê? Incredulidade, gera incredulidade. As pessoas já não creem mais nada. Aleluia, rimanagasteira canta lamastéria, porque gera incredulidade, é tanta falsidade, é para confundir as pessoas e para as pessoas a quererem mentiras, em doutrinas de demónios e em heresias de perdição. Ai, mas fala de santidade, fala. O diabo é enganador, traz uma capa de santidade,
vem com aparência de humildade, mas nega a sua eficácia com as obras, esses filhos do inferno, não é? A Bíblia diz, aleluia, cautelai-vos, pois dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, por fora são santos, mas interiormente são lobos devoradores, têm doutrinas de demónios, heresias de perdição e erros grosseiros contra a palavra de Deus dentro de muitos destes testemunhos. No meio de tanta doutrina santa tem coisa errada, e basta um pouco de fermento para levar toda a massa, um pouco de pecado para contaminar o teu corpo, conforme Gálatas 5:9. Diz aqui, Guilherme Baldilho, que é um missionário, diz aqui, fui convidado para um congresso na igreja. Qual igreja? Também não diz qual a igreja e onde é que estava localizado, nem o contacto. Aqui na igreja, os homens solteiros, está aqui também, aqui na igreja os homens solteiros não visitam as casas de mulheres sozinhas. Ok, isto é um bom princípio, mas qual é a tua igreja? Ou seja, não deixa nada, não dá credibilidade a algumas testemunhos. Testemunho de Víctor Martínez, agora é um espanhol, foi arrebatado. Cidade de Cartagena, Espanha. Temos aqui o espanhol, testemunho 54, e por aí vai. Temos aqui o 55, testemunho de Adriano Hurtado, testemunho de um paralítico, ano 2009, eu sou deficiente e paralítico desde a nascença. Blá 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 blá, tudo histórias, e às vezes são histórias tão fantasiosas que a gente vê que é demais, quando as molem muito o santo desconfia. É demasiado sobrenatural, demasiado exagerado sobrenatural, vai além do que aquilo que até está na Bíblia. Então é mais espiritual do que aquilo que já está escrito. Vai além do que foi escrito. Não é? É coisa muito estranha. E tem coisas às vezes que não faz sentido. Testemunho de Sofia Van Berkut, da cidade de Amsterdã, de 2002. Pronto. Está aqui. Nunca gostei de ir na igreja com a minha família. Qual é a igreja da família? O meu irmão toca teclado na igreja. Qual é a igreja? E não diz. Pelo menos no início do testemunho não diz. Eu não li todos. Atenção, pode haver algum erro naquilo que eu estou a falar, mas é porque não tive mesmo pachorra nem paciência para estar a ler tudo. Que é muita coisa. Testemunho de Adam Auer, da cidade de Limerick, Irlanda, ano de 1990. Reverendo é arrebatado ao céu. Pronto. Então está aqui uma lista de cerca de 50 testemunhos. Fora o do Kenzo, que é uma série de 9 experiências do Robert, outras 9 também, cerca de 30 partes, não é? 15 de Kenzo, 15 de Robert. Fora Kimberly Watson, ex-obreira de Kenzo, Michael Watson também faz parte deste blog, não é? Ex-membro da igreja do Kenzo. Então temos aqui muita fantasia e é quase 100%, eu não vou dizer 100%, pode haver hipótese de algum destes tenha sido alguma pessoa real, mas por lapso não deixou um contacto, não deixou nada que pudesse ser rastreado. Vamos dar esse benefício da dúvida, mas a maioria, histórias inventadas, o pai da mentira é Satanás e aquele que usa de engano não permanece dentro da minha casa. Aleluia! Nós vamos ler uma porção do Salmo 101 para terminar este relato. Salmo 101. Então diz a palavra do Senhor no Salmo 101, versículo 7, o seguinte: o que usa de engano não ficará dentro de minha casa, e o que fala mentiras não estará firme perante os meus olhos. Amém? Até que o Senhor falou, isto é um esclarecimento à igreja, isto não é uma palavra para o incrédulo, embora se houver algum incrédulo que ficou confuso com tanto testemunho, com tanta doutrina e às vezes contraditória, com tanto mandamento, não é? Vai para a Bíblia e confirma tudo o que ouvires com a palavra do Senhor. Busca o discernimento dos espíritos. Então o que usa de engano não ficará dentro da minha casa, e o que fala mentiras não estará firme perante os meus olhos. Fica aqui a palavra, que Deus em Cristo te abençoe. Jesus morreu para te salvar e voltará para te buscar. Só Ele te pode conceder o perdão dos teus pecados e dar-te a vida eterna. Que Deus vos abençoe. Amém.